Fala galera de contábeis, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aqui para mais uma aula de legislação trabalhista e nós vamos estudar aqui hoje contrato de trabalho por prazo determinado. A gente viu em aulas anteriores que, em nome do princípio da continuidade da relação de emprego, a regra no direito do trabalho é que os contratos de trabalho sejam por prazo indeterminado, que não exista um prazo certo para o contrato de trabalho acabar. A regra é que as pessoas possam trabalhar livremente por tempo indeterminado. Só em situações excepcionais, previstas em lei, vai poder existir o contrato de trabalho por prazo determinado. Só nessas situações verdadeiramente excepcionais. E o que ocorre? O que ocorre é que o contrato de trabalho por tempo determinado vai trazer alguns benefícios, algumas vantagens para o empregador. Quais são as vantagens para o empregador? Primeiro, na impossibilidade, em regra, de o empregado adquirir estabilidade. No contrato de trabalho por tempo determinado, a regra é que o empregado não tem estabilidade. Professor, o que é estabilidade? São determinadas situações que, mesmo que o empregador queira, ele não vai poder demitir. A estabilidade mais comum que a gente conhece é a estabilidade da gestante. Enquanto a mulher está gestante, até um pouco depois da gestação, ela não pode ser despedida. Então, isso aí é estabilidade. No contrato de trabalho por tempo determinado, em regra, não há essa estabilidade. Outra coisa, como as duas partes sabem quando o contrato de trabalho vai se encerrar, em regra, não há aviso prévio. E no não pagamento, em regra, da indenização de 40% sobre o FGTS. Esse pagamento de 40% sobre o FGTS, que se chama multa do FGTS, ocorre nas relações de trabalho em geral quando o empregador decide demitir o empregado. Quando, num contrato por prazo indeterminado, é uma deliberação do empregador demitir o empregado, ele tem que pagar uma multa no valor de 40% do FGTS do empregado. No contrato de trabalho por prazo determinado, como é um contrato que se sabe a data de encerramento, não é uma demissão por mera deliberação momentânea ou impensada, ou mesmo que pensada, mas não acordada entre empregado e empregador, como se sabe o tempo certo em que essa relação vai ocorrer, não precisa pagar essa multa de 40%. Então, esses são os benefícios para o empregador. Conforme o artigo 443, parágrafo 2º da CLT, há 3 hipóteses de contrato por prazo determinado. A gente viu que o contrato por prazo determinado é excepcional e só pode ocorrer nas circunstâncias previstas em lei. Então, vamos ver quais são essas circunstâncias previstas em lei. Primeiro, são para serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Esse tipo de contratação é comum em épocas festivas, como a Páscoa e o Natal. A demanda de determinada empresa aumenta e faz com que surja a necessidade de contratar mais empregados. Todavia, essa necessidade é apenas temporária, ou seja, enquanto durar o aumento da demanda. Outra situação que autoriza o contrato por prazo determinado são atividades empresariais que a própria atividade da empresa tem caráter transitório. O professor não entendia a diferença dessa segunda hipótese para a primeira. Na primeira, a empresa é permanente, mas algum serviço que ela tem, transitoriamente, precisa de uma maior produção e, por isso, se autoriza a contratação temporária pela natureza do serviço. Na outra hipótese que a gente está falando aqui, a própria atividade empresarial é de caráter transitório. Por exemplo, uma empresa que se constitui apenas para realizar um evento específico e depois vai se dissolver. Nessas situações em que a própria atividade empresarial é transitória, em que a própria empresa é transitória, também
fica autorizado o contrato de trabalho por prazo determinado. Nessas duas hipóteses, o prazo máximo do contrato será de 2 anos. Então, a gente já tem o prazo contratual nessas duas situações. Nessas situações, o contrato de trabalho só pode ter, no máximo, 2 anos. Pode ser estipulado prazo menor, além de uma única prorrogação. Todavia, mesmo havendo a prorrogação, devem ser respeitados 2 anos. É muito importante que só pode haver uma prorrogação. Então, muita gente não entende isso aqui. Digamos que você fez um contrato de 6 meses. Esse contrato pode ser prorrogado, mas até o limite de 2 anos. Só pode ser prorrogado uma vez. Então, se você faz o contrato de 6 meses, você pode prorrogar até 2 anos, mas só pode fazer um aditamento, só pode prorrogar uma vez. Se você faz um contrato de 6 meses, prorroga por 6 meses e quer continuar com o empregador, esse contrato vira por prazo indeterminado. Então, prorrogações só podem ocorrer uma vez. Agora, a prorrogação tem que limitar-se a 2 anos, tá? Uma outra hipótese de contrato por prazo determinado é o chamado contrato de experiência, que é aquele contrato que é muito comum, esse aqui é o mais comum no dia a dia, que é o contrato com a finalidade de avaliação recíproca entre empregado e empregador. O empregado verificará as qualidades do trabalhador, enquanto este analisará se o emprego corresponde às suas expectativas. É um contrato para avaliação mútua. Tanto o empregador está avaliando o empregado, como o empregado está avaliando o empregador. A jurisprudência entende que, por se tratar de uma espécie excepcional de contrato de trabalho, o contrato de experiência precisa ser escrito, ou pelo menos ter registro na CTPS como tal. É muito comum isso aqui. As pessoas fazem um contrato de experiência, porque passado o prazo da experiência, automaticamente eles se as duas partes não decidirem rescindir, ou uma das partes decidir rescindir, ele se torna um contrato por prazo indeterminado. Então, o que acontece? Quanto aos demais contratos por prazo determinado, a doutrina majoritária entende que os contratos a termo, salvo exceções nas quais não está incluído o contrato de experiência, não precisam ser escritos, somente expressos, ou seja, verbalizados. Então, o contrato, quando o serviço é transitório ou quando a empresa é transitória, ele tem que ser expresso, mas não escrito. Expresso pode ser verbal, não pode ser tácito, ou seja, as partes, sem combinar nada, como o contrato por prazo indeterminado, ele pode ser tácito. Mas o contrato por prazo determinado, ele nunca pode ser tácito. Ele tem que ser, no mínimo, expresso, ou seja, verbalmente. Deve ser comunicado ao empregado o tempo de duração, haja vista a finalidade ser que as partes tenham conhecimento do prazo de vigência e não serem surpreendidas. O contrato de experiência, e esse prazo aqui é muito comum, muito conhecido na praxe, laboral, é de 90 dias, havendo a possibilidade de uma única prorrogação dentro dos mesmos 90 dias. Ou seja, no máximo ele vai ter 90 dias. Você pode fazer um contrato de 45 mais 45. Né? Você pode fazer um contrato de 60 mais 30. Mas o máximo sempre vão ser 90 dias. E só pode uma única prorrogação. Professor, posso fazer 30 mais 60? Posso também. Até 90 você pode fazer do jeito que você quiser, tendo direito a uma única prorrogação, tá? Mas tem que ter o limite de 90 dias. Extrapolando-se o prazo ou havendo mais de uma prorrogação, ele se torna automaticamente um contrato por prazo indeterminado. É o que dispõe o 451 da CLT. Então, o contrato de experiência, ele vai ter no máximo 90 dias. E só pode ter uma prorrogação. Essa prorrogação também dentro dos 90 dias. Dentro dos 90 dias, você pode prorrogar uma vez. Dentro dos 90. Posso fazer 90 mais 90? Não.
Não pode. Tem que ser no máximo dentro dos 90. A experiência dura no máximo 90 dias verdadeiramente. Se passar dos 90 dias, ou se tiver mais de uma prorrogação, se torna automaticamente um contrato por prazo indeterminado. É o que diz o 451 da CLT. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo. Se torna um contrato por prazo indeterminado. O contrato de experiência não se confunde com o período de experiência previsto no 478, parágrafo 1º da CLT. Este dispositivo, o 478, parágrafo 1º, não possui mais efeito prático após a Constituição de 88. Haja vista se tratar de uma disposição aplicável aos contratos por prazo indeterminado, em uma época que o FGTS convivia com a possibilidade de estabilidade decenal. Que eu não vou nem entrar no mérito para explicar a vocês isso aqui, porque não faz mais sentido. A opção entre o regime da CLT ou do FGTS terminou com a promulgação da Constituição de 88, pois ela, no seu artigo 7º, inciso 3º, estabeleceu a obrigatoriedade para todos os trabalhadores urbanos e rurais do FGTS. Antes da Constituição de 88, existia aí uma possibilidade do trabalhador escolher ter uma estabilidade por 10 anos ou ter FGTS. A Constituição de 88 acabou com isso. Colocou FGTS para todo mundo. Então, o que tinha previsto no 478, parágrafo 1º, que falava de período de experiência, isso não tem mais valor no nosso ordenamento, porque ela faz referência a um instituto que não existe mais. Então, é só para vocês não se assustarem se vocês virem o 478, parágrafo 1º, saibam que ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. O TST entende que é possível a previsão de salário normativo, seja escrito ou convencional, diferenciado para os empregados em contrato de experiência, em virtude de os trabalhadores em contrato de experiência ainda estarem em processo de avaliação, não apresentando as mesmas condições de produtividade dos demais empregados. Este entendimento não viola o princípio da isonomia salarial previsto no artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal. Ou seja, uma norma coletiva, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, pode prever que os trabalhadores, em período de experiência, eles podem ter um salário menor do que os demais trabalhadores. E isso não viola a isonomia. Por quê? Porque como são trabalhadores que ainda estão aprendendo as questões técnicas, ainda estão em período de avaliação, o que se compreende é que o presumível é que eles não tenham as mesmas condições de produtividade dos demais trabalhadores. Isso não viola o artigo 7º, inciso 30, que traz a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ou seja, não viola a isonomia salarial prevista no artigo 7º da Constituição Federal e seu inciso 30. Então, o trabalhador em período de experiência pode sim ter um salário menor, desde que isso esteja estabelecido normativamente, num acordo normativo, numa convenção ou num acordo coletivo. Tem que estar escrito. Vale ressaltar que, recentemente, o TST entendeu que o empregador não pode excluir empregados em contrato de experiência do recebimento de cesta básica por aplicação do princípio da não discriminação. Pode ter um salário diferente, mas, segundo o TST, não pode excluir do recebimento de cestas básicas. A regra é que os empregados sujeitos ao contrato por prazo determinado não adquiram estabilidade. Ocorre que o TST entende que há duas exceções: a gestante e o empregado que sofre acidente de trabalho. Então, a gente viu que um dos benefícios para o empregador é que o empregador ele sabe que o empregado não vai ter estabilidade. Não vai ter aquela situação em que, mesmo que o empregador queira demitir, diga assim, não estou satisfeito com o trabalho de fulano, vou demitir,
existem os casos de estabilidade, o, o trabalhador com prazo determinado, em regra, ele não tem essa estabilidade. Mas o TST decidiu que a gestante e o empregado que sofre acidente de trabalho, eles ainda assim vão ter essa estabilidade. Então, seriam as duas exceções. No caso da gestante, o TST entende que a estabilidade prevista no artigo 10.2b do ADCT também se aplica à empregada contratada por prazo determinado. É a súmula 244 do TST. Já o empregado que sofre acidente de trabalho, aplica-se a estabilidade do 118 da Lei 8213, mesmo se o estiver contratado por prazo determinado. Essa lei é a lei que estabelece os benefícios previdenciários. Então, como vai ter o direito ao auxílio-doença aí no período que tiver com acidente de trabalho, incapacitado por trabalho, ele vai ter direito à estabilidade. Então, a gestante, por norma do artigo 10.2b do ato das disposições constitucionais transitórias, são as normas da parte final da Constituição, o TST entende que a gestante também vai ter a estabilidade, certo? Então, se a mulher engravidar no curso do contrato por prazo determinado, ela vai ter a estabilidade também. Mesmo o contrato chegando a termo, chegando ao fim do prazo previsto, ainda assim a mulher vai estar estabilizada, a gestante vai estar estabilizada. A possibilidade de nova contratação está prevista no artigo 452 da CLT. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Então, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. Então, digamos o seguinte, tinha um contrato por prazo determinado, ele acabou, o contrato por prazo determinado. Eu cumpri o contrato por prazo determinado, direitinho, passei 3 meses sem trabalhar para o empregador. Depois de 3 meses, ele me chama e diz, vamos fazer outro contrato por prazo determinado? Se eu fizer outro contrato por prazo determinado com menos de 6 meses, com o mesmo empregado, ele se considera um contrato por prazo indeterminado. Então, cada empregado só pode fazer contrato por prazo determinado com um empregador novo se tiver passado pelo menos 6 meses. Para evitar o quê? Uma burla à legislação trabalhista que o empregador fique fazendo pequenos contratos por prazo determinado, com intervalo curto entre um e outro, e assim burle a regra da continuidade da relação de emprego. Então tem que ter pelo menos 6 meses entre um contrato por prazo determinado e outro, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou a realização de certos acontecimentos. Se tinha um fato que justificava e esse fato aconteceu e acabou, um fato bem demarcado, uma coisa excepcional, atípica, ou serviços super especializados que são necessários novamente, aí sim, aí é possível superar esse prazo de 6 meses e fazer com menos de 6 meses. Então isso aí é uma coisa para evitar a burla da legislação trabalhista. Assim, verifica-se que é possível haver uma nova contratação por prazo determinado entre o mesmo empregador e o mesmo empregado. Para isso, tem que ser respeitado o intervalo mínimo de 6 meses entre o término do primeiro contrato e o início do segundo. Nesse caso, há um novo contrato e não uma prorrogação do contrato anterior. Se for com menos de 6 meses, o que se considera? Se considera que é uma prorrogação indevida do anterior, vira um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Indeterminado. Beleza?
há um novo contrato e não uma prorrogação do anterior. Há duas exceções à regra do intervalo de 6 meses, como eu disse. A primeira é a execução de serviços especializados. Isso ocorre, por exemplo, na contratação de empregado para montar uma máquina ou realizar um treinamento com os empregados de uma empresa. Terminada a atividade pactuada, permite-se uma nova contratação por prazo certo para um novo maquinário ou um novo treinamento. Ou seja, a atividade é especializada, tem um marco fático de começo, um marco fático do final. Se esses momentos estão bem delimitados, o que ocorre é que é possível fazer um novo contrato por prazo determinado, mesmo que com menos de 6 meses de intervalo entre um e outro. E a realização de certos acontecimentos. Exemplo seria o contrato de safra ou o contrato de empregados de hotéis, em decorrência do grande número de turistas numa alta estação. Então, se eu contrato trabalhadores para os famosos boias frias, né? Que existia antigamente. Acho que ainda existe no interior de São Paulo, ali, os boias frias. Na época da safra, eu contrato só para aquela safra. Então, enquanto o meu contrato com você é, enquanto tiver cana para ser cortada nesse canavial, você é meu empregado. Do corte do primeiro pé de cana até o último é um fato com um marco temporal bem definido, com um marco fático, né? Nem temporal, né? Mas fático bem definido, do primeiro pé de cana ao último. Se, digamos, eu tenho uma super produtividade lá na minha propriedade e dali a 4 meses a cana subiu toda de novo, depois do corte do último da última torceira disponível para corte, se eu posso, dentro de 4 meses, colher de novo, como é um fato certo, eu posso contratar por prazo determinado novamente, com menos de 6 meses. Acho que hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia agropecuária, nem existe mais o corte de cana manual. Deve ter, né? Deve ter para aqueles que não são tão grandes assim. Ou seja, acontecimentos certos, eles permitem com que possa haver a contratação por prazo determinado com menos de 6 meses. Recentemente, entendeu o TST que o empregado contratado como temporário não pode ser contratado de forma subsequente a título de experiência. Então, se eu estou nas duas primeiras hipóteses do contrato por prazo determinado, eu não posso depois, ou seja, se há um serviço temporário ou uma empresa temporária, depois eu não posso contratar alguém que trabalhou para mim numa dessas duas condições como contrato de experiência, aquele de 90 dias. Porquanto a prestação de serviço anterior já cumpriu o objetivo de demonstrar experiência. Então, como é que eu vou estar avaliando a pessoa se o objetivo do contrato de experiência é avaliar o empregado para ver suas condições de produtividade, etc., se ele já trabalhou para mim? Então, é considerado uma burla a ideia de contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, se o indivíduo já trabalhou para o empregador com prazo determinado, em razão de ser um serviço transitório, ou em razão de a empresa ter um caráter transitório, depois o mesmo indivíduo não pode ser contratado com um contrato de experiência, aquele de 90 dias. Por quê? Porque burlaria a própria finalidade do contrato de experiência, que é conhecer a produtividade do empregado. Já se conhece, já é conhecida essa produtividade. Então não precisa de uma nova experiência. Término do contrato por prazo determinado. O término ocorre de duas formas. A primeira forma consiste no termo final previamente fixado pelas partes. Ou seja, se eu fixo lá um contrato de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, né? As duas primeiras hipóteses de contrato por prazo determinado podem ir até 2 anos e ter uma prorrogação. Se eu faço um contrato de 1 ano, prorrogo por mais 1, chegou aos 2 anos finais, acabou. Ocorreu o termo. O que é o termo? Eu falei em aula anterior. É um fato
futuro e certo. Se ocorreu o fato futuro e certo, ocorreu o termo do contrato de trabalho. Morreu. Nesse caso, não há necessidade de pagamento de indenização qualquer. Não precisa nem mesmo do aviso prévio, avisar previamente, olha, vamos encerrar as atividades. Todo mundo já sabe. Inclusive, tem que ser expresso o contrato por prazo determinado. Então, ninguém vai ser surpreendido. Se ninguém está sendo surpreendido, não precisa do cumprimento do aviso prévio, não precisa de pagamento de indenização. As verbas rescisórias devidas são o que o empregador vai ter que pagar ao empregado. O que o empregador vai ter que pagar ao empregado é o saldo de salário, ou seja, o que ele de fato trabalhou, é o salário normal do período trabalhado, 13º salário proporcional, ou seja, se eu fiz um contrato, por exemplo, de 3 meses, prorrogável por mais 3 meses, ou seja, trabalhou 6 meses, eu vou ter que pagar meio valor do 13º. É só para dar um exemplo, Ou seja, é proporcional ao tempo trabalhado. A pessoa tem direito ao 13º salário dela. O exemplo que eu dei foi esse, mas se fosse só 3 meses, por exemplo, ele ia receber o proporcional. Férias e texto constitucional proporcional ao tempo trabalhado. O tempo de férias vai ter que ser pago e o texto constitucional referente às férias. Ademais, neste caso, o empregado poderá levantar os depósitos de FGTS. O que ele tiver de FGTS depositado lá na caixa, ele pode levantar também. A segunda forma de extinção, isso aqui vai ficar mais claro para vocês quando a gente estudar melhor, estudar de forma mais aprofundada os direitos trabalhistas, né? Porque a gente ainda não viu como é que é o 13º, a gente ainda não viu as férias, mas quando a gente vir isso, vocês vão entender melhor esses direitos. A segunda forma de extinção ocorre de maneira antecipada, havendo pagamento de indenização. Se, dentro de um contrato por prazo determinado, o empregador diz assim, eu não aguento esse empregado, quero me ver livre dele, aí, meu amigo, se ele vai antecipar uma demissão que já é prevista por prazo determinado, ele vai ter que pagar a indenização. Para o pagamento da indenização, é necessário verificar quem deu causa à demissão. Porque pode ser também que o empregado ele cometa uma justa causa. Né? Digamos, se o empregado der na cara do empregador, obviamente que o empregador vai poder demitir sem o pagamento de indenização. Então a gente tem que ver quem é que é o responsável por esse término do contrato de trabalho. O término antecipado por iniciativa do empregador consta no 479 da CLT, que diz: nos contratos que tenham termo estipulado, ou seja, contrato por prazo determinado, o empregador que sem justa causa despediu o empregado será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Então, se o contrato é por prazo determinado e o empregador, mesmo sabendo a data do término da relação de trabalho, quer porque não aguenta mais o empregado, sem justa causa, despedir, ele vai ter que pagar a indenização e por metade a remuneração que teria direito até o término do contrato. Então ele vai indenizar todos os direitos do trabalhador e além de indenizar, ele vai ter que pagar metade do que ele pagaria do resto que falta a ser trabalhado. É uma espécie de indenização extra por ele estar despedindo sem justa causa um empregado que já tinha data certa para encerrar. Então o empregador pagará a título de indenização a metade da remuneração que o empregado teria direito até o término do prazo estipulado, além das verbas rescisórias, ou seja, o que ele já teria direito de receber normalmente, acrescido da indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS.
que toda despedida sem justa causa já gera. Inclusive nos contratos de trabalho por prazo indeterminado, se você despede sem justa causa, tem que pagar os 40%. Então, a grande diferença aqui do contrato por prazo determinado do contrato por prazo indeterminado é essa multa, vamos chamar de multa, né, que na verdade é uma indenização. Estou chamando de multa aqui de forma não técnica, é uma indenização correspondente à metade do que ele não trabalhou, mas que estava previsto ele trabalhar. Então é uma indenização porque você está despedindo sem justa causa, não deixando ele trabalhar o período que estava previsto para ele trabalhar. Então isso aí é uma indenização. Você vai pagar, você empregador vai pagar metade do que ele não trabalhou, mas que faltava ele trabalhar. Já o término antecipado por iniciativa do empregado, digamos que o empregado diz, eu não aguento mais trabalhar para esse cara. Nesse caso, o que vai acontecer? Havendo o termo estipulado, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultem. A indenização não poderá exceder aquela que teria direito o empregador em idênticas condições. Então, o empregado deverá pagar ao empregador indenização pelos prejuízos que causar. O texto da lei é um pouco aberto nesse sentido. Por quê? Vai ter que se avaliar no caso concreto qual é o prejuízo que o empregador de fato vai ter. Mas essa indenização não pode ultrapassar o que seria devido ao empregado em situação inversa. Porque o empregado não terá direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, ele vai ter direito apenas às verbas rescisórias que lhe seriam devidas com o término regulado do contrato de trabalho. Então, o empregado que der aso, que der causa à rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado, ele também vai ter que indenizar. Ele vai indenizar os prejuízos que ele causou. Mas essa indenização não pode ultrapassar a indenização que seria devida ao empregado em situação inversa. Ou seja, metade do que o próprio empregado teria direito pelo tempo de trabalho que ele deveria cumprir e não cumpriu. Então vai ter essa mesma limitação. O máximo que o empregado vai ter que pagar é o mesmo valor de indenização que ele teria direito de receber. Ou seja, metade do valor que ele teria para receber, mas não recebeu. Mas não trabalhou. As hipóteses de indenização consubstanciadas nos artigos 479 e 480 da CLT não se aplicam ao contrato de aprendizagem. O artigo 481 traz a chamada cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. O que é isso? O 481 diz: aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Ou seja, a parte que decidir terminar o contrato por prazo determinado de forma antecipada ficará obrigada a conceder ao outro aviso prévio. Importante ressaltar que a utilização da cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão não torna o contrato por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado, mas apenas permite que, havendo rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado, ela se dê nos moldes da rescisão do contrato por prazo indeterminado. Ou seja, com a cláusula, não haverá incidência das indenizações previstas no 479, ou seja, no caso do empregador rescindir antecipadamente, e do 480, no caso do empregado rescindir de forma antecipada. Professor, não entendi nada que isso aqui está dizendo. Está dizendo que se as duas partes quiserem, se as duas partes reciprocamente combinarem, elas podem colocar a cláusula assecuratória do direito de recíproca rescisão,
Isso faz com que, havendo rescisão unilateral de parte a parte, as regras de rescisão não sejam as regras de rescisão do contrato de prazo determinado, que são as regras do 479 e do 480, mas sim as regras de rescisão do contrato por prazo indeterminado mesmo. Então, você pode colocar lá uma regra que, se as duas partes quiserem, a consequência de uma rescisão unilateral antecipada do contrato por prazo determinado não será as regras do 479 e do 480, que a própria lei traz para o contrato de trabalho por prazo determinado rescindido unilateralmente, mas sim as regras gerais do contrato por prazo indeterminado. Basicamente é isso sobre o contrato por prazo determinado. Eu tinha dito para vocês que a gente ia ter uma aula específica sobre o contrato por prazo determinado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!